que que é empresa social? É um empreendimento criado com o formato de uma empresa mesmo, e não como uma associação sem fins lucrativos, para produzir algum produto socialmente relevante. Ou que a economia rejeite, porque não é suficientemente lucrativo. Na verdade, foi uma resposta a uma iniciativa da Danone e do Muhammad Yunus, a uma necessidade de oferecer alimento a um preço melhor para a população mais pobre de Bangladesh. Então, o que é a empresa social? É uma empresa que funciona como empresa, ela tem a estrutura de uma empresa, mas ela cria um produto necessariamente que seja socialmente relevante. E mais, ela não distribui lucro. Ou se ela distribuir, ela tem que distribuir simbolicamente. Por quê? Porque o lucro deve ser reinvestido nela. Então, esse trabalho foi feito para eu avaliar se juridicamente o direito brasileiro estaria pronto para receber uma joint venture como a Grameen Danone, que foi criada pelo Muhammad Yunus. Mas foi muito interessante para mim, porque nesse percurso eu tive que passar pela história do microcrédito. E o microcrédito foi revolucionário no mundo, não é? Foi. Porque tirou Bangladesh de uma situação muito pior. Bangladesh, ao final dos anos 2000, conseguiu bater as metas do milênio da ONU em relação à redução da extrema pobreza e da pobreza. 80% da população estava na pobreza. Exatamente. Em grande medida por causa do microcrédito. Agora, o microcrédito ensina grandes lições, né? Primeiro, que não é fácil emprestar para quem efetivamente precisa. Os bancos emprestam, em geral, para quem menos precisa. Para quem tem casa, para quem tem exatamente. O que dá em garantia, né? O microcrédito empresta exatamente para quem não tem o que dar em garantia. Então, por isso, ele precisa ser muito bem pensado, e no caso do Muhammad Yunus, essa solução foi muito bem encontrada, foi na solidariedade entre os emprestadores que eles conseguiram a garantia necessária. Então, o microcrédito empresta, pelo menos a estrutura do Grameen Bank, para grupos de emprestadores, de modo que um se responsabiliza pelo outro. Aí está o grande segredo do sucesso do empreendimento do Grameen Bank, mas à medida em que ele foi sendo exportado, né, essa expertise foi sendo exportada para outros países, o microcrédito foi sendo emprestado, foi sendo realizado de acordo com outras garantias e adaptado à cultura local. De acordo com cada país. Mas é fascinante, o que eu acho mais fascinante dessa história do microcrédito foi o Muhammad Yunus, como cientista, como professor, como acadêmico, ter feito para si uma pergunta que eu acho que todo mundo precisa fazer no mundo, mas é uma tarefa especialmente importante para quem tem muito conhecimento, para quem acumulou muito conhecimento. Como é que é a história dele? Ele é bengali, né? Cresceu em Bangladesh, ganhou uma bolsa para fazer um doutorado em economia nos Estados Unidos. Voltou para Bangladesh, foi ser professor universitário. E 2 anos depois de ele voltar, ele se depara com uma grande fome que dizimou uma parte da população do país. E ele fala que você via as pessoas morrendo de fome na sua frente na rua. E aí, naquele momento, ele se faz a seguinte pergunta: para que servem as teorias elegantes que eu ensino em sala de aula se eu não conseguir ajudar essas pessoas que estão morrendo de fome? Então é isso, assim, a ciência, tudo aquilo que ela produz de conhecimento, tudo aquilo que nós aprendemos na vida, tem que ter um propósito. Todo o privilégio que nós tivemos, Todo o privilégio que nós tivemos tem que ter um propósito que vá além do que simplesmente nós fazer tocarmos dinheiro, as nossas vidas. ser bem-sucedido, ter casa, carro, né, bens materiais, e daí, né? Aí o pessoal ao lado está lá morando debaixo do viaduto, passando fome, catando as coisas no lixo, como a gente vê. Falta alguma coisa nas nossas vidas. E eu gosto muito de um historiador que, na verdade, está falando a mesma coisa de uma outra maneira. Ele se chama Mark Bloch. Era o meu referencial de historiador quando professora de História do Direito.
E ele fala o seguinte sobre a ciência. Ele fala que a ciência pode servir para entreter, no sentido de nos mostrar como as coisas são, da gente aprender como o mundo funciona. Então a ciência é um conjunto de explicações sobre a realidade. Mas será que só explicar a realidade basta? E aí ele diz o seguinte, ele acha que, ele está falando da história especificamente, mas na verdade isso serve para todas as ciências. Nos proporcionar conhecimento é algo muito bom. Mas o conhecimento só por diletantismo é muito pouco. Eu acho também. Então, o conhecimento deve necessariamente nos levar a viver melhor. E se ele nos leva a viver individualmente melhor, por que não querer mais ainda dele para nós vivermos coletivamente melhor? Então, eu acho que essa inquietude é uma inquietude boa. Esse é um incômodo bom. Esse é um incômodo que eu desejo para todas as pessoas. Eu acho que elas acordem e pensem assim, como é que será que eu posso, o que será que eu posso fazer para tornar a vida de outras pessoas melhor? Se todo mundo acordar todos os dias pensando assim, no meio de tantas pessoas se perguntando, vão surgir boas iniciativas, como já surgem, vão surgir novas entidades, vão surgir boas ideias, e aí o mundo vai girando e girando de uma forma mais virtuosa. Então é isso que eu desejo. Menos quadrado, não é? Menos quadrado. Então é isso que eu desejo para cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Pergunte-se todos os dias, com aquilo que eu sei. E vem aqui também, né? A porta aqui está aberta do Servos, Nós temos um cadastro de voluntários aberto. Cristóvão Colombo, aqui em Belo Horizonte, tem muita coisa que pode participar, né? Nós temos um cadastro de voluntários aberto. Como é que você tem feito, hein, Cristiana? Como é que tem sido essa prospecção, assim? Você vai na empresa, você liga, você procura, pergunta se pode ser recebida. Como tem sido essa... Olha, nós somos tão privilegiados, essa linha missionária aí, que nós somos procurados. Ai, que lindo! Nós somos procurados pelas empresas que querem realizar projetos conosco. Ou seja, já tem uma referência. Nós temos uma referência. Mas Minas Gerais funciona muito com o boca a boca, né? Faz parte da nossa cultura. O mineiro é da gente mesmo, né? Desconfiado, ele precisa primeiro saber, deu certo com você? Então eu vou... O mineiro gosta da referência. Então nós divulgamos os nossos projetos, nós divulgamos as nossas parcerias e com isso a gente tem conseguido novas parcerias. E você tem algum programa, alguma ideia assim que você quer implementar ainda nessa reta ainda que você tem aí no governo, como no Servas, quer dizer, né? Como a presidente? Eu quero muito ver funcionando muito bem um programa nosso que já começou a rodar, que é o Reciclando Dignidade. O que é o Reciclando Dignidade? Existe aqui em Minas Gerais uma iniciativa do governo que se chama Bolsa Reciclagem. Ela complementa a renda de catadores de papel. É importante frisar, Helenice, que existem perfis muito diferentes de catadores. Tem o catador eventual, que é normalmente um dependente químico, que mora na rua, que na hora que ele precisa do dinheiro que ele não conseguiu, ele vai lá, cata um pouco, leva em alguma cooperativa, mas ele não trabalha regularmente. Tem o catador que tem a sua própria infraestrutura, que tem o seu carro, que tem o seu depósito, e que já tem alguns locais preferenciais onde ele tem certeza que ele vai conseguir muita coisa e ele consegue uma renda boa e ele normalmente é um MEI. Aquilo como um negócio. Aquele ali também já está muito bem estabelecido. Mas há as cooperativas de catadores que apresentam o catador como participante, que é um catador regular, mas que não tem uma condição pessoal privilegiada, não tem o seu depósito, não tem o seu carro. Muito bem, é esse catador que a gente foi buscar para realizar a inclusão previdenciária dele. Por que inclusão previdenciária? É muito difícil para eles pagar a contribuição previdenciária, porque o que eles arrecadam é relativamente pouco e pagar 20% sobre isso é um valor alto para ele. Então, para a pessoa que recebe menos de um salário mínimo, abrir mão de 20%... Nossa, eu primeiro preciso comer, para ter o benefício previdenciário é muito difícil. Muito bem. Então, nós buscamos esse catador e estamos num projeto, que é o Reciclando Dignidade,
pagando a contribuição previdenciária dele, recolhendo para que ele possa. Olha, que legal isso. Ao se machucar, tirar a licença necessária para que ele se recupere até estar em condições de trabalhar novamente. E ele se machuca muito. Ter uma poder pensar que pode um dia aposentar-se. Né? A catadora grávida pode se licenciar se ela começa a recolher. O catador tem a perspectiva de se qualificar mais e um dia se aposentar. Então, o Reciclando Dignidade promove a inclusão previdenciária. Aquele catador passa a existir para o INSS. Então, esse é um programa que a gente começou agora, ele já tem a verba, ele já está funcionando, e uma das coisas que eu quero ver logo são os beneficiários precisando do benefício previdenciário, podendo gozar dele. Na prática, né? Então, o meu sonho a curto prazo é esse. Minas S.A. Temporada Governança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.